A paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Mais uma vez estamos aqui presentes, dessa vez com o ano novo, 2023, né? Mais um podcast. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Daniel Maia, sou professor de adolescentes ali do Templo Central, né? E estou ladeado aqui com as queridas professoras, aqui um saldo com a paz do Senhor, peço que elas se apresentem. Paz do Senhor, Thaís, paz do Senhor, Gedídia. Pai do Senhor, Daniel, Pai do Senhor, Gedídia, Pai do Senhor, professores que estão aqui, né? Meu nome é Thaís, como muitos já devem saber, e para os novos, né? Que também estão chegando. Sou psicóloga e professora da turma de adolescência na Escola Dominical, lá no Templo Central. Pai do Senhor também, Thaís, Daniel, prazer estar aqui com vocês. A paz do Senhor para todos os professores que nos assistem, né? Os que estão chegando, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Os que já assistem, já estão acompanhando aí as lições, não deixe de colocar aquele comentário para a gente dar uma olhada, ficar feliz com o nosso trabalho. A gente lê todos, viu? A gente lê todos. Eu leio, né? Eu fico procurando os comentários, né? E também para poder atender melhor vocês, né? Então, se existe alguma lacuna que vocês acham que ainda pode ser preenchida, professor, aciona a gente aí nos comentários, que a gente tem agora uma nova jornada, né? Estamos na lição 2. Feliz ano novo. Tudo Feliz novo, lição né? nova, isso. E meu nome é Gedídia. Com o tempo vocês acostumam com o meu nome. E eu também sou psicóloga e professora de adolescentes aqui em Natal. Amém, glória a Deus, né? Ano novo, revista nova, e uma revista, né, cujo título é bem cabível, né, para começar um ano. Gênesis, o livro dos grandes começos, né? Que 2023 possa ser um ano de grandes bênçãos, né, nas nossas vidas, um ano de muito aprendizado, né, que Deus possa te usar, professor, professora, poderosamente na vida dos seus alunos, como Ele já tem usado, né, em lições, revistas passadas. E nós temos um grande desafio, né, que é tratar sobre esse livro de Gênesis ao longo desse trimestre, né, um livro que é permeado de muitas histórias, de muitas lições, né? Se a gente pudesse colocar um livro que contasse assim, um livro que represente bem contos de histórias, seria esse livro de Gênesis, né? Inclusive, o professor pode até lançar a proposta para os alunos para estudarem mais a fundo, né? Lerem em casa também o livro de Gênesis, já começar a leitura bíblica, né? Exatamente. E anualmente ler a Bíblia completa, né, professores? Exatamente. Até esses conhecimentos prévios, eles facilitam muito, né? Na hora da aula, da participação do aluno também, na hora de tirar dúvidas, né? Então, incentive aí, né? Nada melhor do que o início do ano para a gente estabelecer essas metas de leituras, né? Com os nossos alunos. Se o professor conhece algum plano de leitura, né? Mostre em sala de aula, para que incentive os alunos a ler mais a palavra do Senhor. E nós temos, queridos, então, uma nova revista, né? Gênesis, o livro dos grandes começos, e a lição número 2, né? A lição número 1 tratou sobre criacionismo, evolucionismo, e nessa lição nós trataremos sobre quem é o Criador, né? Leitura que se encontra ali em Jó, capítulo 38, e a mensagem que se encontra em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, né? Um tema, como os irmãos podem ver, bastante desafiador, que é falar sobre nada mais, nada menos do que o Criador, né? O Senhor de todas as coisas, né? Será que é possível a gente falar sobre Deus em 30, 40, 50 minutos de podcast? Acho que não, né? A gente pode aqui... Difícil. A gente pode pincelar aqui, né, algumas ideias para a gente tratar com nossos alunos, né? O comentarista da lição, ele dá como sugestão que a gente pergunte, né, aos nossos alunos quem seria Deus, quais são suas características, e à medida que eles forem comentando, a gente anota no quadro, né, para incentivar a participação deles, para saber qual é o grau, assim, de conhecimento que os nossos alunos têm a respeito de Deus, né? E o tópico 1, já adentrando especificamente, né, no comentário da lição, fala sobre a transcendência do Criador, né? O nosso Criador, ele é transcendente, né? O conhecimento a respeito dele está além das capacidades cognitivas, né?
Transcendência remete exatamente ao que está além da nossa capacidade humana de compreensão. E o nosso Deus mais também elevado, né? muito elevado, né? A nossa mente é finita, né? A nossa mente é limitada. Então, como é que a nossa mente limitada vai caber um Deus ilimitado? Né? É uma questão até de lógica, né? E a gente pode tratar aqui, é uma boa oportunidade para a gente falar sobre os atributos de Deus, né? Que de certa forma estão relacionados todos com a transcendência, né? Caráter imutável, caráter da bondade de Deus, do seu amor, né? Da sua imensidão, exatamente, onisciência, Né? eternidade. Uma característica também que eu estava comentando, né, com a professora Thais, com a professora Gedídia, é o atributo da autossuficiência de Deus, né? Um atributo que ele às vezes é mal compreendido, né? O atributo da autossuficiência que fala que Deus ele é autossuficiente, ele não precisa de nada para preencher ele porque ele já é completo, né? Então, há certas doutrinas, né, que falam que Deus ele precisa do ser humano para viver, que se não tiver o ser humano ele não consegue sobreviver. E, na verdade, Deus ele é completo, né? Ele nos criou para demonstrar o nosso amor, que ele não a resiste, né? nós, A né? nós. Então é um atributo que merece ser falado em sala de aula, né? Talvez o seu aluno esteja escutando músicas por aí que estejam falando, né, professor Gedidia, que Deus ele necessita Isso é de muito nós real, porque né? Isso é muito vida prática para o adolescente. A gente está vivendo uma série de influenciadores que se dizem cristãos, né? Mas que têm teologias próprias, né? Acho que é importante também a gente colocar para o nosso aluno o que é a teologia e que existem ainda outras correntes teológicas, né? Porque ele vai ter a noção de que a teologia bíblica ela existe e de que existem teologias que não são bíblicas. São antibíblicas. São antibíblicas. Acho interessante fazer um apanhado, professor, do que seria teologias antibíblicas e teologias bíblicas, né? Porque o seu aluno vai chegar trazendo isso com muita naturalidade. Há algumas lições atrás, a gente conversou um pouco, eu e Daniel, por sinal, Thais estava, não tinha participado, mas a gente falou de uma teologia que se chamava Teologia da Libertação, né? Que é muito pregada nas escolas, né? Que assim eles colocam de forma revestida de um discurso a favor dos pobres, né? A favor das minorias, mas que a gente precisa estar atento, e colocam Deus ainda assim como um grande libertador nesse processo, né? De revolução que eles chamam. Então, esse é um exemplo, professor, que é interessante você dar uma lida, dar uma pesquisada e se apropriar. Mas não focar nisso, né, gente? Importante não focar nisso, focar na teologia bíblica e no Deus verdadeiro que a gente conhece. Isso. E até isso é importante, gente, levantar esse assunto, porque realmente muitas pessoas têm uma ideia equivocada sobre Deus. Então, é importante que os alunos conheçam, né, o Deus revelado, né, o Deus que se revelou, quem é Ele, o que Ele faz, o que Ele é, né, para justamente construir na mente deles esse senso crítico, né, ter esse respaldo bíblico para quando eles ouvirem uma música ou alguma filosofia ou alguma teologia antibíblica, eles terem ali um escudo para poder rebater. Né? Eles precisam ter esse conhecimento, conhecer verdadeiramente Deus, tanto eles pessoalmente com Deus, através das suas próprias experiências, através da oração, né, que Deus fala com cada um de nós, mas principalmente amparado na Bíblia, né? Porque qualquer coisa que fugir da palavra de Deus, da Bíblia, aí já liga o alerta. Opa, isso aqui não está na Bíblia, né? Será que realmente Deus é amor nesse tipo de amor que as pessoas do mundo falam, né? Que Deus ama todos e aceita tudo e abraça todos. E não é bem assim, né? O amor de Deus é muito diferente do que se é pregado no mundo afora, né? É um amor de justiça, é um amor
que tem regras, né, que você tem que seguir, ele ama, mas ele é justo, e ele é muito correto, e ele é santo, né, e não aceita pecado, não aceita nada que fuja dos seus parâmetros, né, então é que precisa ser compreendido. E também a gente saber que é um Deus que julga, né? É um Deus que tem o poder de julgar, né? A gente ouve muito algumas pessoas que dizem, ninguém pode julgar ninguém. É verdade, mas a palavra de Deus tem alguns critérios para serem seguidos, né? E nessa palavra existe um Deus que tem a capacidade, né, na onipotência dele, de julgar. Então, as pessoas estão confundindo o amor gigante, que é o amor do nosso Deus, com um Deus que não se importa com a vida de ninguém e que aceita todo mundo do jeito que é. E não é bem assim. Deus, ele tem a capacidade de julgar, a palavra de Deus tem critérios para que as pessoas... Né? Deus fala de um julgamento que vai haver, né? A palavra de Deus fala. E a gente precisa entender isso e que o amor dele não é a única referência que existe, e sim todos esses atributos que a gente estava comentando, né? Que a gente vai continuar comentando. Eu acho legal também, Daniel e Thaís, considerando a faixa etária que a gente trabalha, que a gente pode ter alunos bem novinhos, né, a partir de que idade? De 13 anos, que a gente trabalhe também um pouco esse conceito da transcendência, dando um exemplo prático, né? Uma coisa que é difícil da gente entender, por exemplo, pense no céu, pense no sol. A gente tem alguns elementos para entender o sol, o céu, né? Mas, se você não for um cientista especialista, né, no Sol ou no espaço, né, você vai ter dificuldades. Por quê? Porque aquele conhecimento transcende ao seu conhecimento. E essa palavra transcendência acaba que ela também se mistura no mundo das correntes filosóficas e existem pessoas, professores em escolas, em universidades, que ficam usando essa palavra da transcendência só para falar de que aquilo está para além da nossa mente, né? Então, a gente precisa... eu acho interessante que o professor dê um exemplo prático do que seria uma coisa transcendente, principalmente para o adolescente, que está, às vezes, saindo de um período de formação de conceitos, né, que a gente fala na área do desenvolvimento infantil e desenvolvimento humano. Ele está partindo ainda do período concreto, vocês que são de pedagogia aí, que estão do outro lado, né, ele está saindo de um período de entender as coisas muito no concreto para ainda abstrair com os conceitos. Quando a gente fala de transcendência, é abstração ao máximo, né? Então, a gente precisa pensar que é legal a gente trazer um exemplo prático, né? Um exemplo assim que eles possam concretizar melhor a ideia da transcendência, certo? É isso. Muito boa dica, e inclusive aproveitando, né, isso que a professora Geididia está falando, sobre a gente trazer exemplos concretos. Aliás, a gente tem até falado, né, em outros podcasts sobre trazer imagem para os alunos, né? Se tiver retroprojetor, mostrar também, não sei nem se retroprojetor ainda existe, né? É a projeção, né? Na verdade, acabei de revelar um pouco minha idade, mas enfim, os irmãos entenderam o que eu queria dizer. Mas a professora Thaís, ela trouxe um vídeo muito bom, né, para passar aqui para os irmãos. A professora Thaís tem condição de passar agora o vídeo? Com certeza. Um vídeo que vai retratar muito bem Encaixa que a professora... bastante isso que eu ia falar, vai encaixar direitinho com a fala da professora Gedidia, porque essa é uma forma até de mostrar para os alunos um pouco da transcendência de Deus e tentar... que ótimo! Porque é muito difícil, né, a gente conseguir compreender, e é impossível, enquanto estivermos aqui, compreendermos Deus em sua totalidade. E ao assistir esse vídeo, eu estava até conversando com os professores aqui antes,
quando você assiste, a gente começa a refletir sem palavras, porque não existem palavras para você conseguir entender, né, toda a imensidão de Deus, né? Só com Então, sinapses, né? Que tem muito a exatamente, a ver gente com... fica ali numa explosão Conexões. mental acontecendo quando eu vou É, passar. pronto. Incrível, né? Que vídeo interessante, né? Quem não fica introspectivo com um vídeo desse tem que rever de novo, porque Pois é. não tem como a Eu vou gente rever. não se. Eu estava Não... falando até comentando para os professores que eu já vi vídeos assim várias vezes, mas toda vez que eu assisto eu fico, parece que dá um certo espanto, né? Assim, o quão pequenininho nós somos, né? E o quantos universos existem que não conseguimos enxergar, né? Que é É, o universo macro e o micro, né? E que Deus é o Criador, que nós estamos falando, né? Conhecendo o Criador, saber que Deus criou todas essas coisas desde a imensidão do universo, que o que a gente viu aqui é o que é descoberto e o que não é descoberto ainda pelo ser humano, O que né? não é. E entender que Incrível. Deus é maior, né, do que isso. Isso transcende o nosso entendimento. Isso Isso é é a literalmente transcendência. transcendência, né? Porque a gente cansa de perfeito. compreender. Pois é, e ainda tem as coisinhas mínimas, né? Os detalhezinhos de Deus, que apesar de ser tão grande, ele tem uma precisão ali de criar o átomo e todos os elementos micros ali, que é um universo completamente pequenininho ao nosso
aos nossos olhos, né? Mas que existe ali e ele vê tudo acontecendo, né? Então, isso não tem palavras para descrever aquela música. Ninguém explica Deus. Ixi, eu ia falar dessa música. Estamos aqui. O Espírito está transcendendo, de fato. Tá. O Espírito Santo. Conexões estão funcionando. Mas falem vocês aí o que vocês sentiram, o que... Quer falar, Daniel? Porque eu estou aqui explodindo de sinapse. Por favor, professora. Gente, esse vídeo é sobre Deus, de fato, né? É sobre a matéria. E ele mostra assim, a matéria para o macro, como o Thaís disse, a matéria para o micro, mas eu estava pensando assim, meu Deus, ainda tem a parte que não é matéria. A mente, ainda tem essa o que é social, verdade. o que é social, sabe, a atmosfera social sentimentos, emoções, o intelecto. O intelecto não foi mostrado nesse vídeo. Né? A inteligência, a espiritualidade, né? São dimensões. Eu estou toda arrepiada. Eu também. Quando o vídeo foi para o macro, foi para o micro, que voltou para a moça, aí eu pensei, meu Deus, que dimensão é essa que a gente vive, né? A gente tem que ter clareza, e eu estou lembrando até de um vídeo agora, mas é a clareza de que a gente quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para não reconhecer? Nem neblina, minha filha. Quem somos nós para reconhecer ou deixar de reconhecer a Deus como Criador? Né? A gente acha que pelas nossas reflexões a gente pode alguma coisa, mas isso acaba se tornando uma dimensão pequena demais, para não dizer uma ilusão, né? Uma dimensão pequena demais do que a realidade propõe já para a gente, em termos de matéria, em termos de subjetividade, né? Que é um conceito da psicologia, que é uma coisa que não tem como palpar, não tem como mostrar, não tem como nada. É o que a gente está sentindo e a gente não tem como pegar, né? É o que inclusive, o que a gente sentiu ao assistir esse vídeo é impossível a gente conseguir transmitir. Né? Então, são coisas que não são imateriais e que existem. A sugestão que eu ia dar era só uma coisa a título didático, que é o seguinte, tem muita informação em inglês, né? Tem muita informação, assim, que eu não sei, principalmente para os mais novos, tem as medidas lá, né? Tem, inclusive, medidas que eu nunca tinha ouvido falar, psicometer, né? Como se fosse, sei lá, eu estou pensando também na medidas, né? 1 tera. E aí, joules, né? E aí é legal você passar e dar umas pausas, sabe, no vídeo. Vocês estão entendendo? Aqui é o sistema solar. Agora ele vai subir mais, né? Vai ampliar mais. Agora ele está mostrando outros sistemas que não são só o sistema solar, mas que inclui outros planetas, outros corpos celestes, né? Agora ele está voltando. Eu acho importante isso por conta da faixa etária, então, mas não deixe, faz o download do vídeo, guarda. Vamos deixar disponibilizado o link. Isso, a professora vai deixar disponibilizado o link. Super acessível, né, professora? Sim. Super acessível. Então não tem como não mostrar, né, um vídeo desse que vídeo que eu estava lembrando, dá para saber tanta coisa, né, a respeito de Deus. É verdade. O vídeo que eu estava lembrando tinha a ver também com a história. Daniel vai saber falar sobre isso. Quão representativo ou quão pouco representativo é a nossa opinião, por exemplo, sobre Deus, quando você avalia a linha histórica e a eternidade de Deus, né? Quanto mede a eternidade? São conceitos que transcendem, né? Se a gente pensar que
A história tem uma contação, né? Tem uma medida, mas essa medida é para nós. Né? Porque o quanto o tempo mede, é Deus quem tem esse domínio. E saber que Deus está fora do tempo. Saber que Acima Deus do está fora do Ele tempo. está no passado, ele está no presente, ele está no futuro. Ele não está dentro do tempo, ele está fora. Vamos terminar aqui, eu vou orar, que é o melhor que eu faço. Então, inclusive, as coisas que vão acontecer, ele já está lá. As coisas que aconteceram, ele está lá. Então, ele está presente. Ele não está no passado, ele não está no futuro. Ele está presente no passado, presente e futuro. Então, para a gente compreender isso, que nós somos limitados ao tempo, isso transcende também. Né? É difícil compreender isso, porque nós temos um começo, um meio, o fim, a finitude da carne, né? Mas não, nós somos eternos, mas temos um começo. Deus não tem começo e não tem fim, né? Então, existe uma diferença entre, esqueci as palavras, eternidade e infinito. Nós somos eternos, mas Deus é infinito, porque o infinito não tem começo nem fim. Já o eterno, nós somos eternos, nós temos um começo, mas não temos fim. Né? Então, é importante até mostrar isso para os alunos, né? A gente consegue entender, mas fica aquela coisa, nossa, isso é além da minha capacidade de entendimento. Verdade. É incrível como a gente pode, né, falar, uma boa notícia para você. Não conseguimos ainda delimitar nesse nome de Eu Deus. tenho uma boa notícia agora para os nossos adolescentes que talvez estejam aí também assistindo e para os nossos professores. A gente não consegue explicar, mas a gente pode conhecer Deus. Com certeza, é verdade. Isso é que é mais incrível, né, professora? Que Deus é tudo isso que nós vimos agora, grande, eterno, onisciente, onipresente, amor, e Ele quer se relacionar conosco, que somos tão pequenininhos, né? Tão insignificantes, né? Mas para Deus, nós somos importantes. Não que Ele precisa de nós, como o professor Daniel falou. Ele não precisa de nós. Ele sem nós, com nós, Ele é Deus, né? Independente. Mas Ele se importa conosco, né? Se não se importasse, por que Ele gostaria de se relacionar? Ele quer se relacionar conosco porque Ele se importa, né? E é importante a gente trazer o conceito de que Deus, Ele tem uma personalidade. Né? E essa questão de personalidade, né? Quando Deus nos criou a sua imagem, algo que foi transmitido para nós junto com essa imagem foi o ser relacional. Nós somos seres relacionais e isso nós herdamos do nosso Criador. Se nós formos ver o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, eles se relacionam entre si. Né? Então, eles se relacionam e eles também querem se relacionar conosco. E até pode explicar um pouco para os alunos sobre a questão da trindade. Tem pessoas que têm uma certa dificuldade, né, de compreender, né, o ser de Deus. Né? O ser de Deus tem até uma comparação que eu lembro que meu pai que ensinou para mim, e quando ele me explicou isso, para mim fez todo sentido. Agora eu entendi. Eu tenho que explicar para a gente. Vou explicar. Que Deus é assim, ó... O ser Deus, a gente pode comparar ao ser humano. O ser humano é composto de várias pessoas, não é? O ser Deus é composto de 3 pessoas. Então, assim, fez todo sentido. Agora entendi. O ser Deus são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O ser humano é composto de vários seres humanos, com várias personalidades, né? Então, assim, Deus, ele é composto por essas 3 pessoas que se relacionam entre si. Isso mostra um Deus que se relaciona. Né? Se relaciona com sua criação, com seus anjos, né? Tem até uma passagem aqui de Billy Graham, eu acho que eu estou falando muito, mas tem uma citação Continua. Que fala sobre eu estou essa curtindo muito, tá? Aproveita, se está gostando, dá uma curtida aí para ajudar o canal. E Billy Graham diz o seguinte, que ele fala sobre a personalidade de Deus, né? Que em toda a Bíblia está escrito, Deus ama, Deus diz, Deus faz. Tudo o que atribuímos a uma pessoa é atribuído a Deus. Uma pessoa é alguém que sente,
que pensa, que deseja, espera e em todas as espera e tem todas as expressões de personalidade. Então, na Bíblia, a gente vê isso muito bem claro. Deus disse, haja luz, Deus ama, Deus falando, né, com as pessoas. Então, a gente vê em toda a Bíblia várias histórias mostrando Deus ali, traçando caminhos para se relacionar com o ser humano, né? E a gente pode até começar citando a história de Adão e Eva, que eles se relacionavam com Deus, andavam com Deus ali pela viração da tarde, né? Que fala Deus passeava no jardim, né? viração do Conversava dia, com eles. conversava com eles. E esse relacionamento foi quebrado por causa do pecado. Mas mesmo assim, Deus ainda buscou traçar caminhos para que o homem voltasse a ter essa comunhão com ele, né? E aí a gente vai ver as várias alianças, né, com Abraão, Deus se relacionando com Moisés, criando leis para que o homem fosse apto ali para se relacionar com ele, querendo se relacionar, olha, eu sou santo, sejam santos, se relacionem comigo, né? E nada mais perfeito do que o exemplo de Jesus Cristo, né? Que aí já está para o próximo tópico. Mas é muito importante mostrar vários exemplos, e você, professor, pode procurar também, mostrar vários exemplos, várias histórias bíblicas, mostrando Deus querendo se relacionar. Porque o aluno pode pensar, por que Deus vai querer se relacionar comigo? Depois de ver um vídeo desse, Deus quer saber de mim. Dá aquela crise existencial, né? Meu Deus, Agora quero que você quem eu fale. sou? E eu acho interessante porque essa crise existencial, né? O salmista teve também, né? Tanto é que no Salmo 113, no versículo 5, ele fala: quem é como o Senhor, nosso Deus que habita nas alturas, né? Quem é como ele, né? Que habita, que está num lugar tão longe. E ele diz que se curva para ver o que está nos céus e na terra, né? Essa expressão, que se curva, é exatamente isso que a professora Thaís está falando, né? Ele se importar, ele se mostrar ser conhecido, ele tomar a iniciativa de se relacionar conosco. E a gente vê Paulo falando que o amor é este, não que a gente tenha amado ele, mas que ele nos amou primeiro. Então, sempre Deus tomando a iniciativa de se relacionar com a gente, de mostrar a bondade dele, a imensidão dele, né? E é algo que, inclusive, vários há doutrinadores, correntes filosóficas, que até acreditam em Deus, mas não acreditam que esse Deus que fez tudo isso pode se relacionar conosco, né? Esse é um versículo que destrói completamente esse tipo de ideia, que é um Deus que se importa conosco, que é como a gente verá no terceiro tópico, um Deus que, inclusive, se corporificou e deu a vida por nós, né? Realmente não é pouca coisa, né? Um dos atributos dele é a imensidade dele, né? É o Isso, tamanho exatamente. dele, que ele é muito grande. Quando a gente pensa nesse termo personalidade, a gente pode usar esse termo porque didaticamente, né, a teologia usa esse termo para falar de Deus, porque Deus tem intelecto, tem sensibilidade, tem vontade, tem consciência, tem liberdade de escolha, né? E essas características a gente vê nas passagens bíblicas, né? São características de alguém que tem personalidade. Para além disso, Deus tem atributos, esses seriam atributos de personalidade, de uma personalidade natural, vamos dizer assim, né? Mas Deus também tem atributos sobrenaturais, né? Que é o que nós Incomunicáveis, né? não Como temos, um dom não teológico. incomunicáveis. Exatamente. E aí tem uma série de coisas que dá para ele se revelar para nós, e tem outras que ele não revela, né? E aí a gente tem que ir explorando o que é possível a nós. É isso. Amém. E detalhe, queridos, é que o tópico de número 2, que a gente tratou agora, fala do Criador pode ser conhecido. Mas é importante a gente falar que o Criador pode ser conhecido, mas a gente precisa também ser conhecido dele, né? E 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3, Paulo fala sobre isso. Quem é conhecido de Deus? Ele diz assim: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele, né? Então a gente tem que mostrar também para os nossos alunos, nossas alunas, que dizer que conhece a Deus é muito fácil, né? Ah, eu conheço Deus e tal.
Mas é como uma certa vez eu vi um pregador exemplificando, né? Se a gente chega lá na Casa Branca, na presidência dos Estados Unidos, né? E bate lá no portão e fala assim, eu quero falar com o Donald Trump, com o John Biden. Aí o guarda vai perguntar, mas por que você quer falar? Ah, porque eu conheço ele. O cara vai dar um chute em você e vai sair daqui. Para de me fazer perder tempo. Agora, se o presidente dos Estados Unidos sai até o portão e diz assim, pode deixar, porque eu conheço ele, é outra coisa, né? É outra história. Então, é outra história, totalmente diferente, né? Então, a gente precisa ser conhecido de Deus e a gente vai ser conhecido dele amando a ele, né? Como está escrito no primeiro livro de Coríntios, capítulo 8, versículo 3, né? Anota essa, hein, professor? Anota aí também para falar, né? Não pode Afinal, deixar. quem é que não conhece Deus, né? Quem não Isso. falar de Deus? Mas faz toda a diferença Deus falar, né? É que nem a referência bíblica está em Jó, né? Quando Deus fala, você viu meu servo Jó? Isso. Diferente, é tipo, olha, eu conheço ele, É muito diferente. Conheço o coração dele. Então, é muito diferente, né, de a gente conhecer a Deus e sermos conhecidos de Deus através de tudo que a gente faz, né, por amor a ele, ao serviço dele, né. Então, que sejamos conhecidos de Deus, que nós trilhemos por esse caminho, né, para sermos conhecidos dele também, né. Exatamente. Porque isso faz com que a gente conheça ele, né? Conhecer realmente, profundamente. Conhecer realmente. Se conhecer no sentido de relacionar mesmo, né? Isso. A Rick Warren, naquele livro Vida com Propósito, ele fala como é que você quer ter propósito na sua vida se você não conhecer quem tem o manual da sua vida, quem foi que lhe criou, porque geralmente quem cria alguma coisa sabe como foi, como constituiu as características que foram projetadas, né, para que aquilo funcionasse. No caso, Deus projetou você para funcionar de uma forma, esse é o propósito. Então, se a gente precisa encontrar as nossas razões, os nossos sentidos, né? Se a gente precisa desenvolver o nosso autoconhecimento, então a gente tem que ir até quem nos fez, o nosso Criador. E aí a gente volta, né, para a nossa lição, que ele apresentou a nós, ele se fez carne. Se eu estava preocupada em que a gente entendesse a transcendência de uma forma mais concreta, o que mais concreto agora do que a história de Jesus, né? Para nos exemplificar sobre o amor de Deus. Né? E o que é interessante é que quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vê Deus no Antigo Testamento falando através dos profetas, né? Procurando ali advertir o povo, né? Tentando atrair a atenção do povo para se voltarem para ele, seguirem as leis dele, né? E as pessoas pararam de ouvir os profetas, não davam ouvidos, né? E até que ele mandou, vocês não estão me ouvindo? Vou mandar aqui meu filho, né? E mandou, né, o seu próprio filho, Deus, se fez carne ali para se relacionar conosco. O que é a salvação, a não ser um plano de restaurar essa comunhão, essa relação. Exato. Né? Então, tudo isso tem o objetivo de quê? Eu quero me relacionar com vocês. Mas, para isso, existem critérios. Para vocês viverem comigo eternamente, existem critérios. E eu preciso que vocês conheçam, que vocês me conheçam os meus critérios, para viabilizar essa relação. Né? Então, isso é muito lindo, né? E Jesus foi assunto aos céus, mas ele deixou quem? O Espírito Santo. Então, a gente vê a Trindade se relacionando conosco, né? Isso é muito lindo, isso é perfeito. Né? Maravilhoso. Você não nos deixa só em nenhum momento. Em nenhum momento. Outra figura da Trindade... Isso. Desculpa, Thaís. Não, pode falar. É que eu lembrei de outra figura da Trindade também, além da gente entender o ser humano enquanto... Né, o ser humano é constituído de vários tipos de pessoas, né? E o ser Deus, né? Também tem as suas características na Trindade. Eu lembrei também de um exemplo muito legal para falar sobre a Trindade em si, que é pensar no Sol, né?
O Sol, ele é o corpo celeste, a matéria, né? Que eu não estou nem lembrado muito bem, mas tem a ver com muito calor lá. Qual é a constituição do Sol? Acho que são alguns elementos químicos, que é a matéria que está lá, né? Tem os raios do Sol, a força, a energia do Sol que atravessa camadas e camadas, né, de atmosferas e que chega até a Terra, e tem a sensação do Sol, que é o calor que a gente sente quando a gente põe a nossa pele no Sol. Então, há alguém, que eu não sei quem, mas alguém fez essa alusão à Trindade. É um Sol, mas ele tem 3 características diferentes, né? Tem a luz, né, que são os raios, tem a sensação do calor e tem a matéria em si, que são os constituintes mesmo do corpo celeste. Esse também é um bom, mas é um só Sol, hein, gente? É um Sol, e tem assim como Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. É uma forma também didática da gente trabalhar e é importante que eles entendam que são 3 pessoas diferentes. Distintas. Tem pessoas que confundem um pouco, né? Não, Deus, ele é uma coisa, mas que se manifesta de várias maneiras, de 3 maneiras. Isso. Não, eles são pessoas, né? Deus Pai, uma pessoa, Deus Filho, uma pessoa, Espírito Santo, uma pessoa, né? Assim como Daniel, Thaís, Gedídia, né? Então, assim, mas eles têm uma relação ali de harmonia perfeita. É muito diferente de como funciona o ser humano, por exemplo. Nós somos desunidos, nós agimos contra a nossa própria natureza, contra os outros, já no ser Deus. Incoerentes, né? Exatamente. Então, essa comparação é só para entender, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo funcionamento, porque o ser Deus, ele é incorruptível, ele funciona harmonicamente, perfeitamente. Os 3 pensam na mesma linha, né? Os 3 têm as mesmas características que unem ali eles em um só, né? Mas é muito interessante ver essa questão da Trindade, a Trindade se relacionando com a humanidade ao longo do tempo, né? Desde a criação até o fim dos tempos, né? Deus tem tudo traçado e em todo momento o foco é esse, o Criador querendo se relacionar conosco, né? Meros mortais, né? Sem importância nenhuma, né? Pequenininhos, um nada no meio do universo, né? E isso é algo que vai além também do que a gente pode compreender, é o amor dele, né? E é a resposta a essa pergunta, mas por que Deus quer se relacionar com o ser humano? Por puro amor. Essa é a maior prova do amor de Deus. É querer se relacionar com pessoas que ele não precisa. Não precisa, ele é completo, né? Pois é, porque às vezes a gente se relaciona até... Nós somos seres egocêntricos, egoístas, né? Nós nos relacionamos e existe um interesse por trás. Eu me relaciono com meu marido porque ele me faz bem, eu amo ele, né? Mas se ele não me fizesse bem, se não houvesse mesmas ideias, não teria como existir essa união. Então, existem alguns interesses que se encaixam para que a gente esteja unido, né? Mas Deus não precisa. Então, Deus nos ama muito mais do que a gente compreende por sobre escolha. Amor. Pois é, por escolha, porque ele não precisa da gente. Ele vai continuar sendo ele mesmo, ele poderia muito bem ter destruído a humanidade, feito outra, que seguisse as regras, mas não. Então, isso é realmente amor, né? É se interessar por aquilo que eu não preciso. Não tem não faz a mínima diferença para mim, mas eu quero salvar, eu quero me relacionar. Isso é amor. Não tem explicação maior do que essa. É o amor de Deus. Uhum. É verdade. E alguns alguns mistérios a gente só vai entender em outra dimensão. Porque Deus criou o homem para adorá-lo, para se relacionar com ele, né? Como o Thaís está colocando, para o amá-lo. Mas Deus sabia de tudo, né? E Deus sabia que, como o Thaís disse, e Deus mandou Jesus, mas
não ia adiantar nuvem, não ia adiantar coluna de fogo, não ia adiantar tabernáculo, não ia adiantar Pois é, o maná que caiu do céu. o maná, não ia adiantar um monte de coisas que ele até hoje vem fazendo por nós, né? Quando a gente vê a história de Jesus, tudo que ele fez na Terra, todos os exemplos que ele deu, todas as atitudes, tudo que ele falou sobre amor, né? E a gente ainda nega esse amor a ele, a adoração a ele, o reconhecimento a ele. Mas não vamos fazer isso, né? Por isso que é importante a gente sempre se relembrar todos os dias desse amor, não é verdade? Desse amor de Deus, né? As características de Deus, elas nos completam, né? Só de a gente conhecer, meu Deus, Deus é assim, Deus é assado, Deus tem isso, Deus tem aquilo. Aumenta a fé, né? Aumenta a fé. Faz sentido aquele versículo que diz que ele é o autor. Exatamente. Ele é o autor da nossa fé. Porque ele consome, a gente só pensa que ele consome a nossa fé. O adolescente, né? Eu tenho que ter fé, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter fé. Mas quando você vai analisar, vai conhecer, vai se relacionar com Deus, você descobre que é Ele que gera fé em você. Né? Ele é o gerador da fé, porque Ele é eterno, Ele é perfeito, não me sei. Glória a Deus. Já entrar aqui. Glória a Deus por isso, né, queridos? E, infelizmente, o tempo é curto, né? Mas daria para a gente falar horas e horas e horas aqui sobre o nosso Deus, e ainda assim a gente não falaria nem 0,1 milhão de 1% sobre aquilo que ele é, aquilo que ele representa, né? Parafraseando aqui, inclusive, uma frase de Jó, que se encontra no capítulo 26, versículo 14, ele diz assim: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Quer dizer, apenas uma pequena parte do que a gente pode conhecer de Deus, né? Mas já nos encaminhando aqui para a nossa conclusão, né? É uma tarefa realmente muito desafiadora, né? A gente falar aqui sobre o nosso Deus, mas o que a gente pode trazer aqui para os professores, para as professoras, é aquilo que a gente considerou de importante, né? Para a gente repassar para os nossos alunos, né? A importância de nós conhecermos o nosso Deus, né? Como Jesus falou certa vez para a mulher samaritana: vocês adoram a quem vós não sabeis. Quer dizer, vocês estão... A gente, para poder adorar a Deus, a gente tem que conhecer bem a quem a gente está adorando, né? Então, essa é uma parte muito importante da nossa fé, conhecermos de fato quem é o nosso Deus, os seus atributos, as suas características, os seus nomes, né? Aquilo que ele tem feito, aquilo que ele fez, e aquilo que ele é e representa em nossas vidas, né? Então, gostaria também de passar as palavras conclusivas, professora Thais, professora Gedídia, sobre essa lição tão importante aí que a gente aprendeu hoje. Então, que você, professor, possa incentivar seus alunos, né? Depois de estudar, né? Essa lição está riquíssima, né? É muito maravilhosa, assim, gera muita reflexão, e até sobre nossa vida mesmo, a gente começa a fazer aquela examine-se a si mesmo, né? A gente começa a examinar, meu Deus, eu não mereço. E é importante que você, professor, incentive seus alunos a terem esse momento de introspecção, de tentar refletir: o que é que eu estou fazendo? Será que Deus me conhece? Né? Será que eu estou fazendo o suficiente para conhecer a Deus? Né? E já nada do que façamos vai nos tornar merecedores do amor de Deus, né? De nos aproximar, ter essa honra de nos aproximarmos dele, né? Mas incentive eles a conhecer a Deus através da palavra de Deus, incentive eles na leitura bíblica, que é importantíssima para a caminhada cristã. É o nosso manual de vida, e sem esse manual é impossível conseguirmos prosseguir na caminhada. Né? Impossível conhecer a Deus, né? Sem esse manual não tem conhecer como. a Deus. Pois é, porque a Bíblia também nos leva até a saber como falar com Deus, como orar a Deus, né? A Bíblia nos ensina tudo, né? Então, incentive a leitura bíblica, a oração, né? Às vezes o adolescente: mas como é que eu vou falar com Deus? Né? Mostre para eles mostre a passagem que Jesus mostra, como é que ensina como orar, né? Que é nos relacionarmos com ele como nos relacionamos com o nosso melhor amigo, porque ele é o nosso melhor amigo.
né, de expor para ele nossas dificuldades, nossas felicidades, né, como se fosse o nosso diário, né, Deus, querido Deus, hoje aconteceu isso, né, então mostrar para os alunos que não é difícil, né, não é algo distante, né, Deus está próximo e Ele é o mais interessado em se relacionar conosco, nós só temos que abrir ali a porta para Ele poder entrar, né, então mostre isso para os seus alunos e incentive-os no relacionamento com Deus. Amém. Perfeito, ele é gigantemente maravilhoso, né? Eu vou ler aqui, eu vou ler aqui para encerrar minhas palavras, nossa lição maravilhosa de hoje, pensando ainda naquele vídeo, nessa sensação que Thaís estava colocando, que é importante a gente fazer essa reflexão, mas às vezes essa reflexão, como o Daniel também já mencionou, traz um desalento, né? Uma coisa assim, poxa, quem sou eu, né? Mas a boa notícia também, além de toda a história, de toda a Bíblia disponível para você saber quem é você, né? E para você saber quem é Deus, ainda tem outra notícia maravilhosa, né? Então, o capítulo 14 de João, versículo 17, diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele vive conosco e estará dentro de vós. O versículo 18 diz, né? Não vos deixarei órfãos, né? Glória a Deus. Então, embora hajam dimensões gigantes, né, acima de nós, e microdimensões e macrodimensões, Deus está conosco a título de Pai, né? Assim, ele está cuidando de nós, ele está perto de nós. Você como professor, você como aluno, é muito importante que a gente se lembre que ele vai voltar, né? Dessa profecia que vai se cumprir, que já tem sinais, e que o seu aluno se sinta não só, como a gente comentou, não só com a necessidade de conhecer Deus, mas com a necessidade também de se conhecer, né, a partir de Deus, né? Acho que esse é um objetivo que eu colocaria na minha aula, né? Eu vou tentar fazer com que os alunos se percebam a partir do que a Bíblia fala, né? Que a Bíblia é como espelho, né? E é isso. Deus os abençoe. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Não esqueça da curtida. Amém, querido irmão, professor, professora. Desejamos uma ótima semana, uma aula extremamente abençoada, né? Comece esse ano 2023 extremamente motivado para ensinar seus alunos, para ser braço de Deus na vida deles. Desejamos uma boa aula. Que Deus te abençoe e um excelente domingo. A paz do Senhor. Ai, Senhor. Tchau, tchau. Até Tchau, a próxima. Até a próxima.